Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou no 6º período da Faculdade de Medicina. E no vídeo de hoje é um certo agradecimento aos 68 mil inscritos aqui no canal, uma comemoração, gente, eu tô muito feliz, é tanta gente inscrita aqui que me acompanha. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês contando um pouco sobre como foi a minha história, né, a minha trajetória até passar em medicina aos 17 anos. Então, pois é, quem me acompanha sabe que eu entrei na faculdade sendo um bebezinho, um mini feto ainda, bem pequenininha mesmo e bem perdida. Mas eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi minha trajetória e eu acho bem interessante porque, na verdade, eu não queria medicina, eu queria uma outra coisa, um outro curso e eu acabei passando em medicina por acidente, mas não foi bem acidente assim. Então, eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi e eu espero muito que vocês gostem e se sintam inspirados pela minha história e saibam que nunca é pra desistir, tá bom? Então, eu estudei em basicamente 2 escolas durante toda a minha vida acadêmica escolar. A primeira escola eu estudei desde o jardim de infância até o 7º ano do ensino fundamental, até o ensino fundamental 2, né? E nessa escola era uma escola muito pequena, uma escola aqui do meu bairro, que não era focada no Enem. O estudo dela, o ensino dela, na verdade, era bom, mas não era focado pra Enem, faculdade, vestibular, enfim. Eu entrei numa outra escola sem saber sequer o que era uma redação, sabe? Então eu me senti um pouco perdida em relação ao meu futuro naquela escola, mas o ensino dela, a base dela era muito boa. E foi minha primeira base pra eu conseguir passar em medicina bem no futuro, né? Então, assim, nessa escola eu tirava bastante nota boa, eu era bem acostumada com o ensino, eu tinha bastante amigos, eu tinha uma relação muito boa com os meus professores, nunca tive nenhum problema nessa escola que eu me lembre, mas enfim, eu entrei lá bem pequenininha. E no geral, nessa escola era tudo flores, eu era muito feliz lá, eu gostava muito de lá. E enfim, por eu ser menorzinha, né, pequena, minha mãe me ajudava muito com as atividades de casa, né, com trabalhos, enfim, que eu tinha que fazer, mas quando eu tava do 5º pro 6º ano, minha mãe, ela teve que começar a tirar umas horas extras no trabalho, então, e trabalhar pela tarde, então ela não podia estar comigo, eu estudava de manhã, né, então ela não podia estar comigo de tarde pra me ajudar a estudar, pra me ajudar nas tarefas, então foi no 5º pro 6º ano, não me lembro exatamente, que eu entrei no reforço de matemática, mas não porque eu tava com dificuldade, não porque eu tava precisando de ajuda e de aumentar minhas notas em matemática, mas sim porque eu não tinha mais minha mãe em casa pra me ajudar a estudar, pra estudar comigo, então ela achou que seria uma boa ideia e realmente foi conseguir manter minhas notas boas até eu estar no 8º ano do ensino médio e mudar de escola. Então, quando eu tava indo do 7º pro 8º ano do ensino médio, minha mãe decidiu que tava na hora de eu ir pra uma escola com um ensino melhor, mais focado pras faculdades, pra Enem, pra vestibular, pro ensino superior, já que essa minha outra escola não tinha uma base tão boa pra isso. E ela decidiu me trocar pra uma escola que ela estudou quando eu era adolescente, que meu pai estudou quando eu era adolescente e que tem um ensino muito bom. Então ela me trocou pra essa escola com esse objetivo. Só que foi um baque muito grande pra mim, porque eu saí de uma escola com um ensino bom, mas inferior, para uma escola com um ensino muito puxado, um ensino muito rígido, com mais horas de aula por dia, com mais questões em prova, com mais cobrança na prova, com mais conteúdo, e foi assim, na minha cara, de um ano pro outro, no meio do ensino fundamental 2, então eu fiquei completamente perdida. Comecei a tirar notas mais baixas, principalmente em matemática e português. Foi bem difícil pra mim essa adaptação, principalmente o 8º e no 9º ano. E nessa época, desde a minha escola antiga até essa escola nova, até o 9º, primeiro ano do ensino médio, eu queria fazer medicina veterinária, né? Aquele sonho de criança, uma paixão por animais que eu tenho muito até hoje, amo muitos animais, mas na época era o que eu desejava, era o que eu queria ser no futuro. Hoje em dia não, mas enfim, a gente muda de ideia. Então, apesar de passar bastante dificuldade nessa nova escola, principalmente com a adaptação, eu consegui passar em todos os anos e consegui ir melhorando as minhas notas e me adaptando ao novo ensino, até que quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio eu me sentia já completamente adaptada e, enfim, no primeiro ano do ensino médio também eu entrei na equipe de teatro da escola e, gente, eu tenho uma saudade imensa de todas as pessoas, de todas as peças que eu fiz. A gente fez várias apresentações, as aulas eram muito boas, eram muito divertidas e foi com o teatro no primeiro ano do ensino médio que surgiu o meu segundo sonho. Eu deixei de lado um pouco a medicina veterinária e quis fazer teatro e quis fazer dublagem. Eu queria ser dubladora, para ser dubladora precisa fazer uma faculdade de artes cênicas, de teatro ou ter um certificado de atriz ou de ator. E eu decidi que era isso que eu queria. Então, basicamente, no meu primeiro ano do ensino médio inteiro foi eu penando com física, matemática e química e querendo muito ser atriz, ser dubladora. E, enfim, durou um ano esse sonho porque no meu segundo ano do ensino médio eu me apaixonei, tchan, 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 por física, gente. Sim, pois é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu me apaixonei por física por causa de uma professora que eu tive no meu segundo ano do ensino médio. Ela foi maravilhosa comigo. Ela sempre foi uma ótima professora e todas as matérias dela me faziam me sentir apaixonada pela física. E, enfim, por tudo que a física representava pra mim, eu me apaixonei de verdade. E eu decidi que no segundo ano do ensino médio era hora de deixar meu segundo sonho pra trás, de ser dubladora, de ser atriz e fazer física. Eu queria física licenciatura, queria ser professora. E
Enfim, me apaixonei por física e comecei a tirar notas muito boas em física por causa dela. Ainda tinha certa dificuldade em química e matemática, principalmente porque eu não mantinha uma rotina de estudos regradinha, né? Eu estudava quando eu tinha que estudar pras provas, pra tentar tirar a nota boa ali pra passar, enfim. Pegava um pouco de dificuldade sim, mas eu tirava notas muito boas em geografia, em história, em redação, sempre amei escrever redação. Literatura era uma das minhas matérias favoritas, então eu tinha meus altos e meus baixos. E eu creio que um dos fatores que mais colaboravam para os meus altos e baixos, principalmente os baixos, era porque eu não tinha uma rotina de estudos, né? Eu estudava só o que eu tinha que estudar ali e quando acabasse eu não revisava, eu só, enfim, não era muito regradinho. Até que no meu terceiro ano de ensino médio, ainda querendo física, ainda querendo licenciatura, eu comecei a tentar ter uma rotina de estudos, eu tentava alguns métodos diferentes, eu, enfim, fazia umas loucuras, tentava flashcard, tentava uma coisa, tentava outra. Enfim, gente, foi bem caótico o meu terceiro ano de ensino médio, porque foi basicamente eu tentando me encontrar dentro dos estudos e me apaixonando cada vez mais pelos estudos, ao mesmo tempo que eu tinha que tirar notas muito boas nas matérias de exatas e de natureza, porque eu queria física, né, isso conta mais. E, enfim, foi caótico o meu terceiro ano de ensino médio. Eu ainda tava fazendo teatro, tá, porque eu desisti de fazer isso como uma profissão, mas eu ainda amava fazer isso. Eu continuei fazendo teatro no primeiro, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. Ininterruptamente, foi incrível, mas não era mais o meu sonho como profissão, então era física. Fiz o Enem, eu já fiz um vídeo aqui contando sobre como foi o meu vestibular de medicina, meu Enem, minha reação e tudo mais. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem se quiserem saber especificamente como foi esse dia caótico pra mim. E eu me sentia, assim, de fato, preparada. Eu não sabia se eu ia passar ou não, era sempre essa expectativa, mas eu me sentia preparada, eu sentia que eu tinha estudado o suficiente, que minha base era muito boa e que eu conseguiria tirar uma nota boa e passar. Até que uma semana depois do Enem foi o vestibular da faculdade de medicina, que eu havia me inscrito mais ou menos um mês atrás. Gente, se eu disser pra vocês que eu sei o motivo que me levou a querer me inscrever no vestibular de medicina e fazer o vestibular de medicina, mesmo que eu não quisesse passar em medicina, eu não vou saber responder. Eu não sei que ideia me iluminou no momento que eu quis fazer a inscrição, que eu falei com os meus pais, que eu disse que eu queria tentar fazer, porque não era um sonho que eu tinha desde criança, não era aquela vontade que eu tinha, enfim, do ensino médio. Eu vi as pessoas que queriam medicina, elas tinham um perfil completamente diferente do meu, então eu nem cogitava fazer medicina, mas enfim, aos 45 do segundo tempo, eu decidi que era isso que eu queria fazer, aleatoriamente, num dia diferente, decidi, fui, fiz e passei. Eu também já contei aqui no canal como foi o dia que eu passei em medicina, como eu recebi a notícia. Enfim, foi maluco. E eu tinha, gente, só 17 anos quando eu passei em medicina, quando minha vida virou de cabeça pra baixo. E quando eu vi que eu passava em física, sim, na federal, eu tirei uma nota bastante boa no Enem. Eu saía numa colocação boa na classificação do curso de física aqui na minha faculdade. Mas eu, com as 2 aprovações na minha mão, eu decidi ir pra medicina e eu não me arrependo nem um pouco. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e pelo que eu vou fazer no meu futuro. Eu tô muito feliz com a minha decisão. E, enfim, eu espero que isso inspire um pouco vocês. Mas, enfim, meu estudo, meu esforço me trouxeram aonde eu estou. Eu sei que eu tive bastante dificuldades e eu sei que eu não tenho um histórico de boletins impecáveis na escola, mas isso não define se uma pessoa vai tirar uma nota mais alta que a outra no Enem, porque o Enem é uma prova de resistência, vestibulares são provas de resistência. Então são vários fatores envolvidos na aprovação de uma pessoa. Então se você só teve a ideia de querer medicina agora e acha que tá tarde demais, não se preocupe com isso. Eu só decidi que eu queria medicina mesmo quando eu passei no vestibular. Então fiquem tranquilos com isso, vocês conseguem. E se você quer mesmo o seu sonho, eu espero muito que você consiga e sempre saiba que você é capaz, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha motivado, ajudado e inspirado vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo!